Então, gente, eu vou aproveitar aqui a mesma apresentação que eu utilizei no dia da apresentação da minha conclusão de curso, porque foi o que eu usei para desenvolver o percurso virtual interativo. Eu gostaria inicialmente de me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Igor Almeida, sou designer de imóveis e interiores, já formado pelo IFMA. Eu sou criador da CG Plus Studio e da CG Plus Academy. A CG Plus Studio é o meu estúdio de computação gráfica, onde eu trabalho com 3D, trabalho com design, design gráfico e desenvolvimento de tudo relacionado à computação gráfica. E a CG Plus Academy é o meu canal de ensino, onde eu compartilho conteúdo no YouTube, no Instagram, tudo gratuito para que vocês possam aprender assim como eu aprendi, sempre buscando o melhor conhecimento possível, né? Como a Andrea falou no começo da, da apresentação, da reunião, eu sempre gostei muito de computação gráfica e eu sempre fui atrás disso. Eu nunca esperei sair um curso em algum lugar para eu comprar, por exemplo. Eu queria aprender logo. Então eu ia atrás do conhecimento, ia atrás de livro, ia atrás de vídeos, ia atrás de informações onde quer que eu pudesse encontrar para aprender, né? Mas Gente, só um parêntese. ah, Igor foi meu aluno no primeiro período. No primeiro dia de aula, ele ainda não tinha nem entrado no curso direito. Ele já sabia mexer, ele já mostrou o trabalho dele no 3D Max, ele já tinha um trabalho em SketchUp, já tinha renderização em V-Ray, já mexia muito com AutoCAD. É, Lumion também. Gente, eu digo, gente, como assim? No primeiro período, tá? Então, assim, ele realmente sempre se mostrou muito. Ele era um ponto fora da curva total, impressionante. eu devo isso, André, muito ao meu pai, que me deu muita instrução e me deu muito esclarecimento em relação a isso. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha um objetivo claro, que era estudar. Só isso, eu queria estudar e ser o melhor que eu pudesse ser e sair da faculdade com alguma coisa. Só que ele falou: não, tu não vai entrar na faculdade e só estudar, porque na hora que tu sair, tu vai sair completamente despreparado, porque a faculdade ela não prepara ninguém para o mercado em si. Ela te dá o conhecimento teórico, ela te dá toda a base que tu precisa para que tu siga em frente. Mas não é assim, saiu da faculdade, já conseguiu emprego, já conseguiu escritório, já conseguiu isso, é muito difícil, né? Então, o estágio ele proporciona um pouco isso também, mas já não é a mesma coisa. E então ele falou para mim, desde já tu já vai começar a trabalhar na tua área. Então, eu vou dar aula. E eu tinha 17 anos nessa época. Então, desde o início da faculdade, eu já comecei a dar aula. E com o conhecimento que eu tinha, eu fui agregando ao conhecimento que eu adquiri com a faculdade, dando aula, com os meus alunos, porque a gente dá aula para pessoas já formadas, a gente dá aula para profissionais e a gente aprende muito com essas pessoas, com esses profissionais. Então, unindo a faculdade, unindo com as aulas e com os trabalhos que eu desenvolvia com o meu estúdio de 3D, é, hoje eu saio da faculdade com a certeza absoluta de que eu estou preparado. E esse é o objetivo de quando a gente. De quando eu falo para os meus alunos, ó, não esperem sair da faculdade para ir atrás de emprego, para ir atrás de trabalho, para ir atrás de projeto. Iniciem agora. Quanto antes vocês começarem, mais vocês vão estar preparados. Então vocês vão sair da faculdade já com aquele gás, com aquilo, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, né? E mesmo que você saia sem ter um escritório, sem ter alguma coisa, você tem uma carga de conhecimento muito grande que vai ser muito útil para você dali em diante. Começando pelos objetivos. Qual seria o objetivo principal desse trabalho? Seria desenvolver um percurso virtual interativo
Como já foi dito no começo, é quando o usuário ele trabalha dentro daquele percurso, ele controla, ele visualiza o que ele quer, né? Utilizando uma Game Engine, que é um software de criação de jogos, né? E foi utilizado como base uma maquete de estudo preliminar de reforma do prédio do Cine Monte Castelo. Então, foi apenas um estudo, foi apenas um trabalho de layout, com escolha de materiais, não chegou a ser um projeto executivo, é só para a gente definir esses materiais, iluminação, alguns detalhes para fazer esse percurso. E os objetivos específicos seria utilizar a realidade virtual, esse percurso, como uma ferramenta de acessibilidade à arte e à cultura, através de projetos de arquitetura e design desenvolvidos com essa tecnologia. Porque a gente sabe que atualmente com a pandemia, muita gente não pode viajar para outros países, muita gente não pode visitar vários lugares, e a realidade virtual ela proporciona fazer isso através de um computador, de um celular, né? Então você pode acessar aquilo ali com muita facilidade. Outro objetivo seria salientar o uso dessa realidade virtual como um mecanismo de preservação histórica, como eu falei no começo para vocês, utilizar como uma documentação e registro histórico, e conceber um estudo preliminar de reforma do Cine Monte Castelo, e por último seria exportar esse percurso para visualização em tablets, celulares e computadores, por exemplo. Para vocês entenderem um pouco melhor como é a realidade virtual, o que é a realidade virtual é tudo aquilo que existe no mundo não físico, digamos assim, né? Por exemplo, o que vocês estão vendo agora não existe fisicamente, são fotos criadas pelo computador, por exemplo. Então, isso aqui é um modelo de realidade virtual, essa apresentação. Qual foi a primeira forma de realidade virtual que se tem conhecimento? Foi o estereoscópio, que é esse objeto que vocês estão vendo que se parece com o óculos 3D. Ele, na realidade, é a forma mais primitiva do óculos 3D. Quando se colocavam aquelas duas lentes ali, se tinha a percepção de que aquelas duas fotos ali, depois do estereoscópio, elas se juntavam e davam a impressão, né, de que realmente estava acontecendo ali uma junção e dava a percepção de 3D. Era como funcionava o estereoscópio. E em 1962 foi se evoluindo essa realidade virtual, foi se evoluindo os equipamentos, e Morton Haley criou o Sensorama, que é esse aparelhão gigante aí que vocês estão vendo, onde a pessoa sentava e colocava a cabeça dentro daquele tubo, e dentro dele tinha um estereoscópio, obviamente mais moderno, que exibia um percurso virtual. E existia já a imersão do usuário nesse percurso, porque esse equipamento ele tinha ventiladores, a poltrona, que é essa cadeirinha, ela ficava se inclinando, ela chacoalhava, tinha som. Então não era só o visual, né? Existiam vários outros fatores que trabalhavam com outros sentidos, dando a sensação para o usuário de imersão naquele projeto, né? E em 82 foi criada a luva de dados, que já era uma tecnologia bem interessante naquela época, porque a gente podia movimentar a mão na luva de dados e o computador reconhecia exatamente aquele mesmo movimento, né? E o que possibilitou várias tecnologias que existem hoje, né? De sensores e de percepção de movimentos. Em 1990, as empresas como Sega e Nintendo começaram a querer utilizar a realidade virtual nos videogames. Então a Nintendo lançou esse VirtualBox, que é essa caixa vermelha aqui com o controle que vocês veem à esquerda, onde o usuário colocava aquilo ali no rosto e tinha um joguinho lá dentro que dava a percepção de 3D, tinha um pouco de profundidade, mas foi um fracasso total. Na década de 90, todas as tentativas de utilização da realidade virtual em videogames foram fracassadas. Então as empresas perceberam que a realidade virtual ainda era uma tecnologia muito avançada para o que eles estavam desenvolvendo, né? Mas eles não pararam, continuaram com o tempo criando novos videogames sem realidade virtual. Então veio o Xbox, veio o PlayStation, veio o Polystation antes, né? E
com a evolução dos consoles, que são os videogames, foi se começando a aliar novamente a realidade virtual com os videogames. Então a Xbox da Microsoft lançou o Kinect, que consegue perceber o movimento do corpo, né? Um sensor de corpo. A Sony lançou o PlayStation 4 já com um óculos de realidade virtual, então já com diversos jogos que vêm com a possibilidade de utilização do óculos de realidade virtual. Enfim, e aí começou a se aliar de volta, né, os jogos com a realidade virtual. E em 2016 foi criado um jogo de realidade aumentada, que até hoje é o mais famoso do mundo, que é o Pokémon GO, né? Provavelmente vocês já devem ter instalado aí nos celulares de vocês, que é um jogo que alia o mundo real com o virtual. É assim que funciona a realidade aumentada. A gente filma qualquer ambiente de qualquer lugar e ele consegue inserir dentro daquele ambiente o elemento do jogo. No caso, são os Pokémons, né? E em 2014, o Facebook comprou a Oculus, que é uma empresa que criava óculos de realidade virtual. E eles desenvolveram o Oculus Rift, o Oculus Quest e o Oculus Go. São esses que vocês veem à direita. Eles têm controles de remoto, de mão, e tem vários sensores ao redor de todo o óculos que percebe o movimento das mãos, percebe o local que você está. Então ele vai inserindo tudo do mundo real no jogo também e do jogo no mundo real, fazendo com que esse óculos seja a tecnologia atual mais sofisticada que existe em termos de óculos de realidade virtual. São os óculos Rift, inclusive já vem com fone de ouvido no próprio óculos, então uma tecnologia bem interessante. E custa o preço de um videogame hoje em dia, um PS5, por exemplo, né? E o que seria um percurso virtual interativo? O percurso virtual está relacionado com a imersão, com a interatividade e o envolvimento, como dito também um pouco no começo, né? O sistema de caverna, ele é um tipo de realidade virtual em que existe esses três elementos. Existe a imersão e existe a interatividade e o envolvimento ativo. O usuário, como vocês podem ver na figura da esquerda, ele fica dentro daquele ambiente que tem projeções do jogo em todo o ambiente. Então, ele tem a sensação de estar dentro do jogo de verdade. Tem som, tem vento, tem tudo. Então, ele imerge realmente naquela realidade virtual. E a interatividade ela existe quando o envolvimento do usuário ele é ativo. Então, vocês veem ali à direita o rapaz controlando o jogo, utilizando ali um controle, né? Um console de arma de fogo, por exemplo, dentro do jogo. Então ele está jogando, ele está ativo, ele está participando do que está acontecendo. Enquanto o rapaz ali no meio, ele está só assistindo. É o caso que eu expliquei para vocês da animação. Ela não tem interatividade, a pessoa apenas assiste. Então ela está envolvida passivamente com aquele projeto. O percurso virtual interativo, portanto, é quando existe a interatividade ativa e pode ser ou não imersivo, tá? O percurso virtual ele não precisa necessariamente ser imersivo, mas ele tem que ser ativo. E o que seriam as Game Engines? São os motores de jogos, programas que são utilizados para a criação de jogos. O primeiro jogo que foi criado foi o Space Station, que é esse joguinho aí, show, né, que vocês estão vendo com esse gráfico incrível. Foi feito na década de 80, em 1988. Foi o primeiro jogo criado com uma Game Engine. E para vocês observarem a evolução absurda que teve de 1988 até hoje, essa daqui é um exemplo da demo do Unreal Engine 5, que é o software, uma das engines de games mais utilizadas no mundo. Então, olha o nível de gráfico, olha o nível de 3D, iluminação, materiais, tudo, né? E o Unreal, por que eu escolhi, né, o Unreal? Porque ele é gratuito. Qualquer pessoa, qualquer empresa só paga 5% de royalties para a Epic Games, que é a empresa do Unreal, se o produto for comercializado e se ele ultrapassar $1 milhão em lucro bruto, né? Então, eu ficaria muito feliz de conseguir vender alguma coisa e ultrapassar $1 milhão, mas até lá não precisa pagar absolutamente nada para a engine. Então, os caras... Esse valor não era nem de $1 milhão, era de $5 mil. Eles aumentaram essa margem, né? Ainda mais. E, enfim, o Unreal ele tem ferramentas de
de realidade virtual em vários setores, como a realidade aumentada, a imersão, aplicação em óculos de realidade virtual, sistema de caverna, simulações. Então, as possibilidades com o Unreal são muito grandes mesmo. Um exemplo de aplicação da realidade virtual em arquitetura é a realidade aumentada. Como vocês podem ver, é utilizado demais a realidade aumentada para ver em 3D através de tablets, né? Então, filma-se ali um papel com uma planta, com um código, com um QR Code, por exemplo, e exibe-se ali na tela do tablet aquele projeto. Em 3D você pode se movimentar, você pode andar, você pode fazer o que você quiser e você consegue visualizar todo aquele elemento em 3D também. É um recurso muito interessante e utilizado muito em obra também para fazer orçamento, para fazer compatibilização, ver se não tem um cano de água atravessando uma tomada, por exemplo, que acontece muito, né? Então, a realidade virtual ela prevê tudo isso antes da obra, é muito interessante. E, obviamente, o percurso virtual com o óculos de realidade virtual, né? Você pode aplicar o óculos, você pode direcionar o olhar, então é um recurso bem legal também de ser aplicado. Sobre o estudo preliminar, para vocês entenderem um pouco como que foi feito o projeto. Primeiro, o novo uso que foi atribuído para o prédio, ele era um cine, né? Ele era um cinema, mas eu não pensei em trazer um cinema de volta, até porque ninguém hoje em dia mais assiste cinema de rua, vai só lá para o São Luís Shopping, né? Assistir lá no Cinépolis mesmo. Então, o que poderia ser para trazer movimento para o bairro, para trazer vivacidade, para atribuir-se novos usos para esse prédio? Então, eu pensei em ser uma galeria e um centro cultural. Uma galeria que pudesse resgatar a história do bairro, com fotos, com visitações que explicassem, que mostrassem como era o cinema, como era o bairro do Monte Castelo, como que se deu essa história, e como centro cultural para promover eventos culturais, principalmente eventos relacionados à cultura ludovicense, Bumba Meu Boi, quadrilhas, né? Todos os eventos do nosso folclore. Então, esse era o principal objetivo. O Cine Monte Castelo, para quem não sabe, ele fica ali na Avenida Getúlio Vargas, tá? Um pouco depois do IFMA, em quem vem em sentido centro. Então ele fica um pouco depois do IFMA, quase em frente ao Senai, tá aí, bem em frente ao Senai, do outro lado da avenida, né? Que é esse prédiozinho aqui, ó. Vocês já devem ter visto, já devem estar lembrando um pouco dele aí. E esse é o estado dele atualmente, né? Tá pichado, tá deteriorado. Então, esse prédio aqui, ó como é que tá dentro dele. Ali à esquerda vocês podem ver como é que tá a câmera, onde é que ela está direcionando em relação à planta baixa. Tá? Então, dentro dele está assim, tem essas escadas, bem deteriorado, todos os acabamentos, piso, tudo foi retirado, forro, iluminação, tá? Então, lá está bem desgastado mesmo, tá? Essa aqui é a vista para o palco. Então, lá, antigamente, era muito bonito, tudo amadeirado, enfim, forro, várias poltronas de madeira, e hoje está dessa maneira aí. Agora, a vista oposta, né, do palco para a parte frontal, para a parte de dentro. Isso aqui são fotos minhas mesmo, eu fui lá, tirei todas essas fotos, fiz o levantamento do prédio inteiro. A parte de trás, atrás dos palcos aqui, seriam os camarins, eram os camarins antigamente, sem cobertura, tomado por vegetação. Então o prédio está precisando de uma atenção boa mesmo. Isso aqui é o outro camarim, do outro lado do palco. A vista agora subindo por uma daquelas escadas lá da parte da frente. Então, subindo, a gente chega nesse nível, a gente vê como está o resultado, sem guarda-corpo, né? E essa daí é a sala de projeção, que é aquela forma circular na fachada. É essa salinha bem aí, onde tinha os equipamentos de projeção de filme, que era o cinematógrafo, né? Cinematógrafo Pathé, o nome da época em que foi utilizado no Cine Monte Castelo. Esse aqui é um anexo que foi criado depois. Vocês podem ver até que a cobertura é de telha, né? Enfim, então essa daqui é a planta original dele, como ele está atualmente, e como que ele foi modificado. Quais foram as minhas propostas de layout para o Cine. Então, eu criei uma escada central, removi aquelas duas escadas do saguão central, daquela parte de entrada, porque elas não são ergonômicas, não são escadas adequadas para circulação em situação de emergência. Então, numa situação de emergência, as pessoas iriam descer ali, iriam cair, ia dar tudo errado. Então, eu simplesmente tirei tudo aquilo e
fiz uma escada central com um vão muito mais muito adequado, né, para a circulação, e todo o prédio se tornou acessível. Transformei tudo para ser acessível. Então, criação de rampas e criação de 2 elevadores, como vocês podem ver ali na parte de cima e na parte de baixo. Esses 2 elevadores dão acesso aos 3 níveis do Cine Monte Castelo. Então, qualquer pessoa, seja ela idosa, seja ela PCD, vai ter acesso a todos os ambientes do Cine Monte Castelo. Toda essa parte central aqui, onde tem o salão de eventos, foi preparado para ser exposição, mas também para acontecerem as danças do Bumba Meu Boi, as apresentações, né, durante festejos juninos, arraiais. E o palco foi mantido ali justamente para as bandas, né, poderem se alojar ali e fazerem as apresentações. Toda a parte de trás do palco foi transformada em setor de serviço, tá? Para não misturar o social com o serviço. No nível 2, que é o mezanino, né? No primeiro mezanino, as modificações foram semelhantes. Aquelas escadas laterais foram removidas, foram criadas novas escadas com uma circulação muito mais confortável, fora os elevadores que já existem lá por conta da acessibilidade e a escada central. E a antiga sala de projeção, que é aquela forma circular ali na frente do prédio, foi transformada em um foyer panorâmico. Então, ali em cima daquele foyer, a gente tem uma vista panorâmica de todo o prédio. É uma das vistas mais bonitas do Cine. E vocês vão ver quando a gente for passear pelo percurso. E no último nível, basicamente, foi só a aplicação da escada mesmo com os elevadores. Então, o último nível, que é o último camarote, né, o nível mais alto de camarote, foi reformado e aplicado apenas as escadas mesmo, com alguns bancos, né, para a pessoa sentar durante a visitação. E sobre o desenvolvimento do percurso, agora que vem a parte mais interessante, né, como que isso foi desenvolvido, como é que surgiu, né, esse projeto. Então, ele foi primeiro criado em BIM, no software Revit Architecture, foi feito todo em 3D lá. Então, eu construí com o maior nível de detalhes possível, pensando em cada moldura de fachada, em cada janela, em cada elemento, em cada encaixe, porque quando a gente é detalhista, o resultado ele sempre fica muito melhor, tá? Então, no Revit, eu construí os elementos internos e os elementos externos, já propondo as intervenções. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, à esquerda, essa rampa, ela já é uma intervenção de acessibilidade. A escada lá no Cine não tem essa rampa. Então, a gente tem sempre que transformar os nossos projetos para que eles sejam acessíveis, né? O projeto ele foi modelado no Revit porque esse programa ele me daria a facilidade muito grande de construir ele como ele existe hoje. Então, eu primeiro construí o prédio atualmente, a forma como ele está hoje, e o Revit ele me permite com muita facilidade fazer as modificações. Então, demolir parede, demolir porta, construir parede, construir elementos. Então, é um software que me permite com muita facilidade fazer esses ajustes. E o Revit também é muito utilizado para interiores, para design de interiores. Mas poderia ser modelado sem problema nenhum, todo esse projeto, no software 3ds Max, no SketchUp, poderia ser feito em qualquer programa de modelagem. A escolha do Revit foi por conta dessa facilidade, né, de ter a construção antiga e a construção nova, né, com muita praticidade, na verdade. E sim, é importante aliar vários softwares, porque nem sempre um programa vai suprir todas as necessidades. A exemplo do Unreal, ele não me permitiria fazer uma modelagem dessa daqui tão detalhada, porque ele permite modelagem, ele faz modelagem, só que eu teria muito mais trabalho para fazer alguns elementos mais complexos, como o guarda-corpo, como a moldura da fachada, né? Então, é muito melhor a gente fazer isso em um outro programa mais específico para modelagem e depois importar lá dentro do Unreal. Então, vocês podem fazer isso com qualquer programa, seja o Sketch, Max, o ArchiCAD, qualquer software de modelagem 3D que pode ser migrado para outro programa. E aí existe o Lumion também, que faz renderização e animação. Enfim, nesse caso aqui, foi optado pelo Revit, por conta dessa praticidade de construção do projeto. E
tudo feito com detalhe e com acessibilidade. Vocês podem ver ali, por exemplo, que no foyer panorâmico tem uma escada que sobe ali para o foyer, mas e o cadeirante? O cadeirante ele tem ali uma plataforma elevatória que ele pode usar para chegar ao nível também do foyer panorâmico, né? E ali à direita a gente vê um detalhe da escada central. Então eu quis aliar muito esses materiais contemporâneos com a arquitetura modernista dos anos 60 e fazer esse contraste mesmo, bruto. E lá antigamente era tudo madeira, era tudo fórmica, por exemplo. Então eu fiz essa aplicação de materiais contemporâneos justamente para dar esse contraste, né, em relação à arquitetura modernista. A próxima etapa seria refinar o 3D, que é melhorar alguns detalhes. Por exemplo, ali à direita a gente vê que os vidros eles não estavam com divisão, né? A gente tem que ter a divisão do vidro. Então foi aplicada essa divisão, foram reduzidas a quantidade de polígonos nos modelos 3D, por exemplo, que aí isso pesa muito. Então tem que se fazer tudo para deixar o projeto mais leve possível, né? E vocês podem ver ali a comparação da mesa e da cadeira, de como elas vieram do Revit, do programa, e depois da correção no software 3ds Max, como a Andrea falou, um software não supre todas as necessidades. Então o Revit, ele me trouxe aquela cadeira ali muito ruim, né? Já no 3ds Max, né, eu consigo refinar a modelagem, eu consigo deixar a mesa mais interessante, bolear os cantos. Então ali na escada à direita, vocês veem que do Revit ela veio toda reta, né? O banzo, que é esse suporte de metal, veio retão. E no 3ds Max a gente consegue dar um boleamento. Esse boleamento ele é o tchan do 3D em todo o projeto. Aqui vocês podem ver nesse slide alguns objetos que foram modelados no próprio 3ds Max, que o Revit não faria com o mesmo nível de detalhes. No caso ali das placas de comunicação visual, indicando a saída de emergência, indicando as ambientações, onde é que elas estão e tudo mais. O design da cafeteria, então ali a aplicação de decoração, painel ripado, enfim. E esse freezer do Guaraná Jesus aqui que eu fiz questão de modelar, porque é o refrigerante daqui, né? Representa muito a cidade de São Luís. E a representatividade é um dos principais elementos desse projeto, desse percurso. E por último, foram modelados objetos de exposição. Vocês podem ver ali a foto, né, uma moldura, aplicados ali aos bancos com futões para as pessoas sentarem, ali os sensores ali na entrada que vão fazer a computação de quem entra, que horas sai, quantas pessoas entraram, quantas pessoas estão dentro do prédio. Então todo esse controle ele é interessante, né? Principalmente agora que os prédios têm que ter controle de público, né? Então tudo funcionaria de forma automática através desses sensores. Os sensores são ali naquela figurinha do meio, né? Onde tem aquelas duas hastes cinzas ali, que são sensores de radiofrequência. Enfim, depois da refinação da modelagem, a gente leva para o software Unreal Engine, que é onde a gente vai fazer realmente a criação do percurso. E aí a gente trabalha com o nível de detalhes do projeto, começa a trabalhar com a iluminação e com a configuração de materiais dele. Então aqui a gente consegue ver como que era o projeto antes, ali à esquerda, antes de configurar a iluminação, e à direita, depois que o programa fez todo o cálculo de luz e sombra. Então observamos que ele joga a luz por todas as entradas de luz natural, onde tem as janelas, onde tem ali as portas, na frente. Igor, mas está escuro. Está certo, o programa está certo. Tem pouca entrada de luz nesse ambiente. Então quando o ambiente ele é escuro e não tem muita possibilidade de acesso de luz natural, a gente resolve com a luz artificial, né? Que é o que a gente vai ver já já. E esses reflexos no guarda-corpo, eles são assim mesmo, porque o programa, para não pesar, ele tira um pouco de qualidade dos reflexos, mas depois isso é solucionado. Mais um exemplo aqui de como era antes, sem configuração de luz, sem aplicação de luz e sombra, e à direita com aplicação de luz e sombra. Então lá no fundo, lá no palco, bem escuro, né? Ali com certeza vai ter que se aplicar uma iluminação bem bacana. À esquerda, mais um exemplo, né? Agora ali da parte de exposição e da cafeteria. Essa cafeteria está sem layout, né? Porque era apenas uma fase de teste, só para ver o ripado, como estava funcionando, a luz e sombra. Então o programa ele reproduz de forma muito fiel a iluminação.
O próximo passo seria a configuração de materiais. A gente vê que o Unreal ele tem ali algumas configurações que podem parecer um pouco complexas, mas depois que a gente entende a lógica do programa, depois que a gente saca ali qual é a base, né, do programa, fica fácil de fazer essa configuração. E olha a diferença ali à direita, né? No piso sem configuração, na parte de cima, pô, tá legal, já tá bacana. Dá pra ver que é um piso de madeira. Mas embaixo, olha embaixo, o reflexo, a rugosidade, o brilho da madeira, né? Na parte de cima a gente só tem uma imagem, não tem nenhum efeito físico, né? Então, isso tem que ser reproduzido no 3D também, para dar muito mais realismo para o projeto. E esse aqui é um exemplo da papel de parede que eu botei lá no palco, né? No tecido, na verdade. Eu coloquei na parede do palco. Olha como o programa reproduz, né, de forma fiel a rugosidade, a forma do tecido, né? E as luzes também que eu coloquei ali para dar uma valorizada bem legal para o palco. E por último, foram configurados os elementos de interatividade. Aí sim, né? Antes ele estava sendo só um percurso. Agora, com as configurações de interatividade, ele vai ter essa característica também. Então, aplicou-se ali um minimapa, que é a planta baixa dentro do percurso. Qualquer pessoa que for utilizar esse projeto, ela tem que se situar, ela tem que saber onde é que ela está. Né? Imagina alguém que não assistiu essa apresentação, alguém que simplesmente pegou esse percurso e vai passear por ele. Como é que ela vai saber como é a planta, onde é que ela está? Então é importante ter esse minimapa aí, que é uma planta baixa na tela, né? As descrições das obras, para as pessoas saberem de quem é a obra, qual é o ano daquela obra, enfim. E um recurso de interatividade que é muito legal, que é o de mudar o material em tempo real. Então, aquilo que eu falei lá no começo, né? O cliente não gostou de tal material e pediu para mudar. Através do percurso virtual interativo, ele pode fazer isso. O próprio cliente pode fazer isso em tempo real. Ele aperta um botão, no caso ali eu dei o exemplo do X, ele aperta um botão e aquele material muda automaticamente. Então, pô, isso para o cliente, isso é um absurdo. Isso é um diferencial muito grande fazer esse tipo de interação na cena, né? E uma coisa que também é muito interessante aplicar nesse tipo de percurso é o som. Um som ambiente, colocar ali como se estivesse, no caso aqui como é um ambiente comercial, digamos assim, é legal ter um som de fundo, né? Ter alguma coisa ali para o cliente escutar enquanto ele está passeando. Mas vamos imaginar que vocês vão fazer um apartamento, design de todo um apartamento de um cliente que mora na beira da praia, por exemplo. Então é legal colocar o som da praia, o som do mar, o som de pássaros. É interessante colocar ali o vento. Então são coisas que quando o cliente vai utilizar o percurso, ele coloca o fone de ouvido, ele se sente dentro do projeto, né? Então leva o cliente a um nível muito melhor do que só olhar um 3D parado, um 3D estático. A Clara fez até uma pergunta relacionada a esse ponto bem aí, se esse tipo de percurso interativo, ele era igual aquele cinema 6D. Aí eu até fiquei, digo, não, vou perguntar para Igor qual é a possibilidade de interação, porque se chega a tanto ou se, por exemplo, somente mesmo essa questão do som, do áudio, ou se precisa associar realmente elementos mais complexos para chegar a esse 6D, digamos assim. Certo. Para chegar ao 6D é preciso ter outros elementos. A exemplo do Sensorama, que era aquele aparelho que eu mostrei no começo. O Sensorama ele tinha ventiladores, ele tinha cadeira que chacoalhava, que inclinava, né? Então aquilo ali era um exemplo do 6D. O percurso virtual interativo, quando ele é usado apenas no computador ou apenas no celular com um fone de ouvido, não chega a ser 6D, chega a ser apenas um percurso interativo, mas não imersivo. Ou ele pode ter uma imersão parcial. O que é imersão parcial? É quando existe a utilização de outros sentidos, no caso da audição, quando eu boto o som, né, eu estou utilizando a audição, e da visão, eu estou mostrando ali o ambiente. Então, é uma imersão parcial. O que seria a imersão total? Que esse é um exemplo do 6D. A imersão total é quando todos os sentidos são utilizados. Então, existe vento,
existe a cadeira chacoalhando. Por exemplo, se tu vai ver ali um percurso de uma montanha-russa, a poltrona ela se coloca na mesma posição da montanha-russa, ela sacode. Existe um vento que vai dar a sensação de que você realmente está dentro daquele local, né? E tudo isso pelo óculos de realidade virtual. Então ali está se utilizando a visão, está utilizando a audição, está utilizando o tato, né? Então está se utilizando vários sentidos e aí existe a imersão. Esse percurso virtual interativo ele pode sim ser imersivo, mas aí já precisaria desse conjunto de equipamentos, né? Você precisaria ter um simulador 6D para colocar o seu cliente lá no simulador e ter essa sensação, né? Enfim, então, depois de vocês compreenderem todo esse processo, né? Vamos dar um passeio pelo Cine, bora ver. Então, até aí, quando a gente inicia o percurso, a gente vai observar o Cine, como é que ele ficou após aí as reformas, né? Então decidi aplicar ali uma pintura de fachada bem chamativa para chamar a atenção de todo mundo que passasse na rua, passasse pela avenida. E a gente pode ver o contraste grande entre o material contemporâneo, que é o caso aqui dessa varanda com madeira, vidro, metal, né? E a arquitetura modernista, que é eu não mudei a arquitetura principal do prédio, não mudei a forma, não mudei a volumetria dele, então deixei como ele é, só apliquei uma nova pintura e os elementos de acessibilidade, como a gente vê ali a rampa do cadeirante, a rampa aqui à direita. E se vocês estão conseguindo ouvir, já começa a se perceber a música lá dentro do Cine, né? Chamando a atenção, convidando as pessoas para entrar. E no canto superior direito a gente vê ali um minimapa. Então a gente pode observar que existe ali uma setinha indicando onde é que a pessoa está. Onde é que o usuário se situa naquele momento. Então ele está subindo a rampa e vai percorrendo direitinho cada parte ali da planta, né? Vocês estão conseguindo ouvir a música de fundo? Dá para ver sim. E percebam, gente, que o som, ora ele fica mais intenso e ora ele vai também se afastando conforme a gente vai posicionando no percurso, né? Justamente, essa sensação do som é justamente para dar percepção de proximidade, né? Então a pessoa vai se aproximando da origem do som, ele vai ficando mais intenso. Então agora que a gente está totalmente dentro do prédio, o som ele fica bem mais alto. Então através do percurso a gente pode circular por onde quiser, olhar para onde quiser. No caso eu fiz esse boizinho aí para representar, né, o São João, o Bumba Meu Boi, a cultura do Bumba Meu Boi. E a exposição aqui no meio do salão, né? A gente percebe o nível de detalhe que foi aplicado ali, observando as eletrocalhas, a iluminação. E quando a gente se aproxima de uma elemento de exposição, o texto ele sobe quando se distancia e o texto volta quando se aproxima. Isso é a Avenida Getúlio Vargas, do Monte Castelo, imagem colorizada por Alan Berner, na década de 60, como é que era a Avenida Getúlio Vargas. Então vamos se aproximar de mais uma imagem, Cine Monte Castelo na década de 60, no ano em que ele foi construído de fato. A mais uma Avenida imagem. Getúlio Vargas ela foi inaugurada, se não me engano, em 1952. Né? Então, pouco tempo depois, no final da década, foi inaugurado o Cine Monte Castelo. O Cine, justamente. Lembrando que quando ela foi inaugurada já existiam residências aí e tudo. Sim. Ela foi criada como uma expansão da principal rua de São Luís, que era a Rua Grande, e era, na época, o eixo de crescimento econômico da cidade. Então era a principal avenida, como se fosse a Holandeses hoje. Era uma avenida mais nobre daqui de São Luís, que era a Getúlio Vargas. O Monte Castelo ele foi projetado para ser um bairro nobre, né? E por isso que aqui tem muitos casarões da arquitetura inglesa, arquitetura modernista. E o bairro perdeu esse posto, né, de bairro nobre quando a ponte São Francisco José Sarney foi construída e que todo mundo começou a ir lá para perto da praia, né?
E aí mudou-se aí essa preferência pro bairro do Calhau e Olho d'Água. Então, em cada foto que a gente se aproxima, aparece a descrição, o ano, o autor, né? Isso aí é o Cine Éden, na época que existia, né, o Cine Éden. Hoje é a loja da Marisa. Rua da Estrela, no Centro Histórico, São Luís. Então, na década de 60 ele foi inaugurado. Em 1959 ele estava em construção. Só que na década de 90 o Cine ele não tinha mais público, ele não tinha mais mercado, então começou a exibir filmes para adultos, né? Foi o momento mais, acho que foi um dos piores momentos do Cine. O pior é o hoje, né? Que ele está sem uso, está abandonado. Mas tentou-se de tudo para que ele não chegasse a esse estado e infelizmente não deu certo, né? Essa aqui é a sala de realidade virtual, onde eu apliquei ali algumas TVs com óculos de realidade virtual para fazer exposições também utilizando essa tecnologia, não só exposições através de foto, né? Que é legal, mas pô, a tecnologia está aí, vamos utilizar para fazer isso também. Olha o palco com iluminação, então aquela parte escura todinha, ó, já não existe mais. Foi-se trabalhado a iluminação artificial para dar esse valor aí para o prédio. Então o tecido no palco. Observem como dá para ver o nível de detalhe, a iluminação e os materiais de todo o projeto, né? Então não importa onde o cliente esteja, por onde ele esteja andando, a gente consegue ver todo esse nível de detalhes. Então demos essa circulada aqui pelo térreo. Vocês estão vendo aí o elevador lá no fundo, ó, ali onde tem a plataforma pro cadeirante, a cafeteria. Essa aí é a escada central que sobe lá para o mezanino 1, para o primeiro nível de camarote. Bora dar uma volta pela cafeteria, bora ver como é que ficou o resultado. A aplicação da decoração, aplicação ali dos elementos, mobiliário. E ali no cantinho o freezer do Guaraná Jesus, né? Quem quiser tomar aí um Guaranazinho Jesus. E uma das coisas mais interessantes desse projeto, na minha opinião, foi a varanda, né? Que é a possibilidade de as pessoas utilizarem essa cafeteria, ter movimentação em vários turnos diferentes, não só de dia, como ter à noite, trazer de volta uma vivacidade para o bairro, né? Ver que as pessoas estão ali, ver que existe um novo uso para o prédio. Então essa disposição aí da varanda com deck, materiais contemporâneos, né? Um jardim contornando toda a varanda. Então é um local que realmente chama as pessoas para entrarem no Cine, né? Para quererem visitar, quererem entrar. Aqui a gente já está visitando o primeiro nível de camarote, observando a exposição, as fotografias em exposição. Lá no fundo vocês podem observar o elevador de novo, que dá acesso aos cadeirantes, idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Olha lá embaixo a plataformazinha do elevador. Agora a gente vai dar uma volta lá no terceiro nível de camarote.
Então observem como dá para subir escada, dá para fazer tudo, dá para realmente usar o percurso como se a pessoa realmente estivesse lá, né? Todas as funções de movimentação, de visualização, ó, as placas de comunicação visual indicando os sentidos dos ambientes, e aqui a visualização da exposição. Vou pegar uma foto minha que eu tirei lá na Rua do Giz. As vistas, então o cliente, pô, ele não precisa chegar para ti e pedir uma imagem, faz uma imagem olhando para não sei aonde. Não precisa, o cliente ele pode ter acesso a todos os ângulos do prédio, olhar de onde ele quiser. E se ele quiser ver um material diferente, vocês vão ver daqui a pouco aí um exemplo, né, de como que se poderia fazer isso. Representação luz e sombra, todo o programa faz com muita qualidade. Vamos descer aqui e dar uma olhada na vista que a gente tem do outro lado. Mezanino 2, lado B. Eu posso olhar por fora da janela também. E sempre, durante todo o percurso, ali o minimapa mostrando onde é que o cliente está, onde é que o usuário está, certo? Mais algumas imagens, visualização aí da exposição. E agora a gente vai ali para o foyer panorâmico, para vocês verem a vista que a gente tem dali, daquele ambiente. Aqui, o foyer panorâmico eu quis que fosse um local de descanso. Todo mundo já andou muito e quer descansar, carregar o celular, por exemplo. Vocês vão ver que tá cheio de tomadinha ali. A pessoa senta, bota o celular para carregar, tira umas fotos, posta no Instagram, né? Então é uma coisa bem moderna, bem atual aí para utilização e atrair públicos cada vez mais diversificados, né? E para dar um destaque, eu apliquei todo esse madeiramento no forro e nas paredes, para deixar o ambiente muito mais elegante, mais interessante. Então, essa daí é a vista, ó, do cine inteiro, o cine completo. Dá para ver os 3 níveis, o forro. Enfim, é uma das melhores vistas que tem no cine a partir do foyer panorâmico. E acho que é a melhor forma de ilustrar qualquer projeto, né, para o cliente, seja ele quem for, uma construtora, uma pessoa física, empresa. A melhor maneira de ilustrar é vendo, né, dessa maneira que você dá para a própria pessoa circular, né? Aqui a gente está quase chegando já no final do percurso. A gente pode ver a fachada do cine, como é que ficou. E bora entender aí a questão da mudança de material. Olha como é prático, é muito prático. Bem aqui na recepção ele dá a instrução, aperte X para mudar o material do piso. Então quando o cliente aperta o X, olha o que acontece. Em tempo real ele pode testar vários materiais diferentes. Aqui no caso eu fiz a aplicação de 3 apenas, para exemplificar, para testar. Mas ó, aplica em todo o projeto, ele pode circular de novo, ver como é que ficou aquilo ali em outros ambientes. Enfim. E aí ele pode voltar e botar para o material que ele mais gostou realmente, né? Essa daí é o percurso, né, que vocês puderam acompanhar do Cine. Como eu falei, vou deixar aqui para vocês os Instagrams, o contato do meu site, para quem quiser entrar em contato. Eu acho sensacional quando a gente pega algo da nossa cidade e tenta melhorar, né? E aí eu achei muito interessante que tu foi além, tu não foi só na cidade, tu foi no bairro que tu mora. Então, assim, é muito legal isso, a gente pensar em mudar o nosso entorno, mesmo que seja algo que esteja fora da nossa alçada, né? Vamos dizer assim. Por isso que eu perguntei se era um imóvel público ou privado. Então, assim, não depende só da vontade da gente de
fazer um projeto, né? De repente até apresentar para os donos, mas enfim, aí já fica, né? Já foge do nosso controle, né? A aplicação dele ou não. Mas pensar a cidade e mais do que isso, pensar o bairro, né? Como que eu posso mudar 200 metros para frente de mim? Não, né? É assim que a gente começa a mudar o mundo. Eu acredito muito assim, quando a gente muda o nosso entorno, a gente muda o mundo. E aí não é porque tu pensou e é só um projeto e ele não vai ser possivelmente não será executado, que ele não vai provocar uma transformação nas pessoas, entende? Isso já faz as pessoas refletirem. Se isso chega nos donos, ou enfim, e um belo dia alguém descobre que tem um projeto e pode se interessar, ou de repente, ou comprar e fazer, ou ver que tem um potencial de qualquer outra coisa ali, né? Se fizer um projeto de um centro cultural, pode ser um supermercado, não sei. Enfim, a gente vai perder, né, a arquitetura, mas a gente vai dar uso para um espaço que está não só ocioso, como fica perigoso, porque é uma construção antiga, então a qualquer momento ela pode, de repente, cair, enfim. E eu acho que esse é o nosso papel, assim, enquanto cidadãos, né? Propor mudanças que vão melhorar a vida de quem está no entorno ali, não necessariamente só do dono do local, né? Como que a gente pensa assim, a gente vai fazer um projeto de interiores de apartamento. A gente pensa no bem-estar dos moradores, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar também no bem-estar do vizinho de baixo, por exemplo, e você pensar num isolamento acústico, sabe? Pensar no entorno. E isso é possível fazer até se você for reformar um banheiro. Você consegue pensar no bem-estar de todo mundo, não só de quem vai fazer uso daquilo. Então, parabéns, cara. Parabéns por ter se desafiado, né? Porque, enfim, eu fui fazer um levantamento esse fim de semana passado e falei, meu Deus, eu não sei. E era só uma salinha, assim. E aí tu pegou um prédio inteiro que tá, assim, caindo aos pedaços. E deve ser muito dolorido ver isso. Eu não consigo imaginar. Não sei, eu tenho um apego com cultura, assim, muito forte. Então, eu acho que eu teria muita dificuldade emocional mesmo de olhar para aquilo Sim, e falar. eu também. Quando Até eu porque, assisti como o André pela falou, eu primeira também assisti vez, filme. eu senti, meu olho encheu de lágrima várias vezes, porque como eu cheguei aí no cinema, você fica lembrando e você olhar as fotos, quando ele mostra as fotos de como está hoje, dá um aperto no coração muito No grande da coração. gente, A lembrança que eu ver. tenho desse cinema era da goteira que tinha em cima da cadeira que eu estava, do assento. Eu me lembro claramente, porque naquela época ar-condicionado era um negócio assim, né? Caríssimo. Então, assim, era muito. Não tinha manutenção nenhuma, né? Tipo, funcionava até quebrar e quebrava e comprava um outro. Era. Mas, era assim, eu assisti, sei lá, os Trapalhões, alguma coisa assim. E eu me lembro bem que, tipo, o cinema tava lotado, não tinha outro lugar e tinha uma goteira em cima da minha cadeira. Então, eu assisti o filme inteiro, tipo, na ponta da poltrona. Assim. Mas, então eu penso assim, deve ser, mesmo que tu não tenha vivido isso, não tenha frequentado, é um papel, sabe? Um papel nosso, assim. Eu acho que, pronto, já zerou aí uma das metas, acho que, do arquiteto, né? Do tipo, pensar a mudança do entorno dele mesmo, assim, né? Para benefício dos outros. Ainda que esse projeto não vá para frente, você se ocupou de pensar durante muitos meses em algo que pudesse trazer benefício para todo mundo. Mas, assim, é muito legal ver que tem pessoas procurando não só resgatar, né, prédios, memórias, como também melhorar com modernidade, entende? Isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção no teu projeto. Assim, é um prédio antigo que pode ser moderno. Assim, não vou mexer na história dele, mas eu vou trazer contemporaneidade para ele, né? Muito legal mesmo, muito inspirador. Que bom, obrigado. Que bom que eu consegui passar a mensagem, né? Pelas tuas falas, realmente tudo que tu falaste era realmente o que eu queria que fosse passado, que vocês entendessem do projeto. Então, eu só tenho a agradecer demais pelas palavras, Fabiana.
Agradecer demais, André, pelo convite novamente. E, pô, para mim já valeu demais estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Desde sempre, Igor teve essa afinidade, foi envolvido por um entusiasta, autodidata e curioso nessa parte de criação de visual, de imagens, na parte de programas e de modelagens para a arquitetura e interiores. Então, ele sempre teve essa afinidade, sempre esteve envolvido com isso, todo o seu percurso acadêmico, e não poderia ser diferente, né? O Igor, ele também, além da questão da imagem estática, ele também acabou tendo essa afinidade com a parte de percurso visual, que acredito eu seja também uma tendência, tanto na parte de arquitetura como na parte de interiores. Então, é importante a gente não só ter uma noção dentro da nossa profissão de que esses percursos são algo que existe, mas como são algo possível e próximo da nossa realidade para que a gente consiga depois buscar. Saber gerar uma imagem tridimensional, ela não é mais um diferencial, ela é regra, né? Acho que todo profissional ele tem que saber mexer em algum programa para gerar as imagens estáticas. Então, quando você trabalha aí com movimento, você acaba também tendo um diferencial, porque o 3D, o 2D, ele já virou regra, ele não virou mais um diferencial. Você apresentar uma imagem para o cliente é o básico, é algo que ele espera. Se você não apresentar, na realidade, ele acha que você nem sabe. É importante a gente olhar e entender que a nossa profissão ela sempre vai demandar de atualização e de busca por novos conhecimentos.